Às vezes, tudo que a gente precisa é de uma oportunidade para recomeçar, para estar mais perto da família, para ter mais tempo de ver os filhos crescerem e, ao mesmo tempo, continuar construindo uma carreira. Mas uma carreira que faça sentido para a vida real, não só para o nosso currículo. Essa conversa é sobre isso, sobre coragem, reinvenção, liberdade e resultados incríveis. E talvez essa história também seja sobre você. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal da Virtap. Hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial. Ela é mãe, advogada por formação e encontrou na assistência virtual uma forma de estar presente para a sua família sem abrir mão da realização profissional. E o mais incrível, ela construiu uma carreira sólida de casa e ao lado dos filhos. Rafaela Oritio, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui, Rafa. Muito obrigada, Raquel, pela oportunidade e por todas as oportunidades geradas pela Virtap também. Que bom, fico muito feliz de ouvir isso. Rafa, me conta, você é advogada por formação, né? Sou advogada, eu trabalhei mais de 10 anos em escritórios aqui em São Paulo, capital. Em escritórios de médio e grande porte, sou pós-graduada. Ah, que legal. Então você chegou a exercer ali a por muitos profissão anos. por um tempo. Ah, que legal, que interessante. Eu, quando larguei a carreira de advogada, eu era coordenadora de um escritório de médio porte aqui em São Paulo. Então, eu cheguei num nível razoável da carreira. Que interessante. Então, você quis mesmo fazer essa mudança. E como que foi, assim? Por que você escolheu a assistência virtual? O que te motivou? Quando eu engravidei e eu recebi o positivo naquela semana, eu sabia que eu não queria mais ter a vida de escritório que eu levava, perder 2 horas no trânsito todos os dias, ficar longe de casa. E é uma rotina insana. Eu trabalhava muito, não tinha muita perspectiva de pra onde eu ia, o que mais eu queria crescer. E eu queria estar perto dos meus filhos. E aí eu já conhecia mais ou menos a assistência virtual, resolvi pesquisar um pouco mais, estudar um pouco e decidi que esse ia ser o meu rumo. Na época eu não pensava em ganhar dinheiro efetivamente, eu precisava só suprir alguns luxinhos básicos que eu queria ter, assim, ter independência, comprar as coisas para os meus bebês. Esse era o sonho, o plano. Então você estava decidida a realmente sair ali da advocacia e se arriscar numa profissão nova. E como que foi isso, assim? Você se preparou? Porque muita gente tem esse medo, né? Como que essa transição financeira, muita gente fica, às vezes, querendo fazer muitos planos para poder fazer essa transição. Como que foi? Você fez muitos planos ou você falou assim, não, eu vou fazer isso e pronto? Como é que foi? Eu queimei as pontes. Eu pedi para passar a fazer só o serviço de administrativo e financeiro do escritório que eu já fazia e de assistência pessoal que eu também já prestava para o dono do escritório. E falei que eu faria isso só home office, a partir daquele dia. Nisso, o meu salário caiu por 1/3. E aí, eu precisava fazer dar certo e conseguir pelo menos mais um cliente. Esse era o meu foco inicial. Porque se eu dobrasse o que eu estava ganhando, ia ser justo, mas ia ser o suficiente pra gente viver. Então, esse era o meu foco. Mas eu não pensei em nada disso na hora que eu falei que estava saindo da parte jurídica do escritório. Você arriscou mesmo, arriscou. Que legal, muito interessante. E aí você já conseguiu esse primeiro cliente ali dentro do escritório. Isso é bem interessante, porque eu já vi isso, né, esse caso em outras alunas também fazendo. Às vezes sai de um trabalho, mas consegue, às vezes, né, transformar às vezes o chefe em um cliente. Às vezes não fazendo exatamente as mesmas funções, obviamente, como é o caso, né, da Rafa, mas às vezes trazendo uma parte das coisas que já fazia. Então, às vezes é uma oportunidade, né, que mora ali e muita gente nem enxerga, às vezes. Eu fiz meio que uma transição ali mesmo. De assistência pessoal, eu já trabalhava como assistente pessoal dele há muito tempo, eu só não sabia que tinha esse nome. Não sabia que era isso. Exato. Típico, eu era o braço direito dele, mas eu não sabia que isso era uma profissão. Sim. E eu fazia uma parte de administrativo. Quando eu migrei tudo pro home office, aí ele me passou um pouco mais de financeiro, que eu fui demonstrando que eu conseguia administrar isso junto. Que legal. Então, e aí, hoje eu ainda trabalho com ele, já são 9 anos, então deu certo. Legal. Então, ele continua com você até hoje. Continua, até hoje. Que interessante. E como que foi, assim, essa adaptação a uma nova profissão? Porque, né, antes você era advogada. Imagino que é totalmente diferente, né, o que você fazia para assistência virtual. Como é que foi, assim, são 2 perguntas em uma, na verdade. Primeiro, como é que foi a adaptação de largar uma carreira, né, que você já tinha, uma carreira sólida, que você, né, já tinha construído ali na área? E segunda pergunta, já também adiantando, como é que foi se adaptar à rotina, às atividades dessa nova profissão que era tão diferente do que você fazia como advogada? O meu sonho sempre foi ser mãe. Nunca foi ser advogada ou qualquer outra profissão. Então,
largar um diploma, o currículo que eu tinha, as graduações, especializações, não foi difícil. Meu foco era ser mãe e aquilo ia se realizar. Então, foi tranquilo, nunca fui apegada aos títulos. Sim. E a adaptação pra mim, foi maravilhoso, porque tudo que eu queria era trabalhar de casa, então, só de não precisar sair de casa nos horários de pico em São Paulo, é muito complicado. E eu conseguia trabalhar muito mais. Então, no escritório eu tinha uma rotina muito puxada. Então, no começo, quando eu fui pegando novos clientes, eu trabalhava 12 horas para esses clientes e ainda achava pouco, porque pelo menos eu estava em casa. E no escritório tinha tempo de deslocamento, né? Além do tempo de escritório. E muito estresse, assim, sabe? De prazo, de cliente cobrando, de coisas que estão fora do seu controle, mas que você se responsabiliza, enfim. Era muito estressante para mim ser advogada. E aí, como assistente virtual, não. Sim, é outra coisa, né? Que legal isso de você falar, né? Que você tinha o sonho de ser mãe e você adaptou a carreira para fazer caber nesse mundo, né? E não o contrário. A minha prioridade sempre foi essa. Foi a minha família, ter tempo para as crianças, para o meu marido. E aí, o que desse para fazer e o quanto desse para fazer de dinheiro encaixado aí, era isso. Aí você encontrou assistência virtual. E aí que foi exatamente perfeito pra isso. Foi perfeito. E as tarefas, assim, você estreou muito? O que foi mais difícil e o que você mais gostou, assim, quando você iniciou? Eu descobri que eu fazia muitas das tarefas já, então, de atendimento, de a parte administrativa e financeira mesmo que eu já fazia, principalmente administrativo. E depois, quando eu peguei cliente de assistência pessoal, porque eu descobri que eu já fazia isso há muito tempo, então era tranquilo. Pra mim, acho que a grande surpresa foi ser vista como uma prestadora de serviço e não como uma funcionária. Essa é a dificuldade de quem migra. E pra mim foi muito bom, porque eu sempre fui uma boa autogestora. E ali eu vi que eu poderia ser valorizada por isso. Então, como eu sempre cumpri os meus prazos, eu nunca precisei de chefe pegando no pé, esse tipo de coisa, eu sempre entreguei o meu trabalho. Foi muito tranquilo e recebia bons feedbacks dos meus clientes, de que eu era responsável, de que eu cumpria com... Que é o mínimo, né? Mas assim, meus clientes ficavam felizes e eu me sentia realizada. Que legal. Bom saber. Realmente, assim, às vezes a gente se encontra ali na assistência virtual por muitas atividades, né, que a gente se identifica. Eu também, comigo, quando eu comecei também foi assim, então eu fazia um pouco de cada coisa, mas também me identifiquei muito mais com a assistência pessoal ao longo do tempo, porque às vezes é muito isso, de ajudar pessoas, de conseguir resolver, né, pequenos desafios ali no dia a dia. É isso. E quando a gente se encontra com aquilo ali, acaba que você vê que é a profissão perfeita, principalmente quando, né, isso vem junto com toda a flexibilidade, que é trabalhar remotamente, que é poder né, acompanhar os filhos crescerem e ter uma rotina flexível. Pra mim foi essa a definição, a profissão perfeita. Legal. Eu me sinto realizada a cada desafio que surge eu conseguir resolver, de estar ali com meus filhos o dia inteiro, todos os dias, não precisar me preocupar com nada. Tem situações específicas, como a gente estava conversando quando o meu bebê foi para UTI, saber que eu não precisaria negociar nada com ninguém e que, na pior das hipóteses, eu teria que trabalhar ali da UTI, mas coisas simples, e eu não precisaria deixar o meu bebê em momento algum. Então, isso já me tranquilizou muito. Fica clara a prioridade, né? Eu acho que é isso. É isso. E, Rafa, você lembra dos seus primeiros trabalhos, assim, o que você fazia, do tipo de atividade? Eu tenho uma memória muito boa com relação a isso. Então, eu lembro que, né, dos meus primeiros trabalhos ali que eu peguei, quando eu comecei como assistente virtual, que era eu ajudava num curso de milha, fazia suporte, e eu também fiz cadastro de produtos, que foi uma das primeiras atividades que eu fiz, cadastro de produto em loja online. Então, naquela época, era assim, o boom das lojas online, e aí eles precisavam muito, não tinha inteligência artificial, não tinha nada ainda para fazer esses cadastros de forma automática. E aí tinha que ser a gente manualmente. E eu peguei um primeiro cliente para fazer isso. Foi até um projeto assim, que foi muito, eu estimei para baixo. E era muito mais, acontece, né? No início a gente faz muito isso. E era muito mais do que eu imaginava. Mas foi uma experiência legal, assim, onde eu aprendi que, poxa, nem sempre dá para acreditar também em tudo que o cliente diz, porque às vezes tem muito mais por trás. Mas também foi uma experiência legal de fazer algo novo, que eu nunca tinha feito, que eu nem sabia que se existia, e de depois conseguir replicar isso lá na frente. Você lembra dos primeiros trabalhos que você pegou? O que foi o tipo de atividade? Lembro, eu peguei... No começo eu pegava qualquer oportunidade que eu aparecia. Então, eu abri MEI para algumas pessoas, emiti nota.
Eu também cursei contabilidade, então era uma área que eu já tinha essa afinidade. Abri MEI, emiti nota, fiz conciliação bancária, fiz conciliação de cartão de crédito de uma pessoa, 12 Tudo meses. avulso. Esses eram todos avulsos. Aí meus primeiros clientes fixos eram um curso de educação personalizada. Foi curso também, que legal. Só que era uma escola mesmo. E ela quis uma assistente virtual porque ela não tinha o espaço para colocar uma secretária. Entendi. Então, acontece muito. Aí a gente... ela virou uma amiga mesmo. A gente cresceu juntas. Eu fui amadurecendo muito na profissão. Durou mais de 1 ano e meio esse contrato. E um outro foi o atendimento de uma doceria também, que eu fazia. Algo que eu nunca imaginei. Mas eu fiz e a gente encerrou o contrato também há pouco tempo, porque eu parei de fazer atendimento. Mas assim, eu fui criando muita afinidade e amizade mesmo com esses primeiros clientes. Muito grata pela oportunidade, porque eu comecei sem saber nada. Eles ensinam muito, né? Muito. Gente, sobre os clientes. Sobre atendimento, sobre postura, enfim. Foram escolas. Que legal, que legal. Também tenho essa visão, assim, dos primeiros clientes, de que meus primeiros clientes foram, assim, incríveis. Não sei se eu dei sorte, mas foram incríveis. E, às vezes, as pessoas têm muito medo, né, do primeiro cliente, ficam muito inseguras. Eu vejo, às vezes, até muitas alunas minhas que se sabotam para não pegar o primeiro cliente, porque, às vezes, tem esse medo, assim. Acho que tem uma certa insegurança do que o cliente vai achar, ou de que o cliente vai julgar. E, na maioria das vezes, os clientes estão abertos até a ensinar a gente, né, a ajudar, mesmo quando eles verem ali que você está começando, né, na área, eles querem, às vezes, até ajudar, dão sugestões. Os meus clientes mesmo me ajudaram muito, assim, até depois construir minha empresa, davam sugestão, queriam ajudar, você via mesmo a vontade ali. Então, quando a gente está aberta também, né, é importante a gente estar aberta para isso, mas os primeiros clientes, eu tive essa sensação, assim, de que eles ajudavam. E isso que você falou, eu acho que é um bloqueio que a gente tem até a gente se entender enquanto assistente virtual. Também tem isso. Aí vira a chave e você consegue se apresentar nessa nova profissão, Exato. assim. E os clientes ajudarem, eles incentivam muito. E eu acho que eu comecei tudo isso, vale lembrar, eu tava grávida, prestes a ter um bebê. E eu fechei contratos. Caramba. E assim... como que você vai fazer na licença? Eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer na licença. Mas eu me comprometi que eu ia... Dá um jeito, tudo né? ia estar resolvido. Eu tirei 1 semana de um cliente de férias. De outra, 15 dias. Só que é um trabalho que, assim... Eu não podia fazer grandes coisas, mas eu ia ali, mexia no computador, fazia uma coisa. Resolvi o que era mais urgente, né? E aí contei com a compreensão deles, e eles também me agradeceram muito a dedicação de estar ali. No momento ali você tá conseguindo fazer alguma coisa. Isso é bem legal. Às vezes as pessoas têm medo, vou trabalhar home office, mas e aí, como é que eu vou tirar férias? E quando alguém ficar doente? Mas tem muito essa conversa, né, com o cliente, o cliente, na maioria das vezes, ele vai entender. Claro que isso é uma coisa que é importante ficar, né, claro desde o início. Quando você começa ali com o cliente, que você trabalha sozinha, que se você, né, ficar doente ou alguma coisa, na maioria das vezes você vai conversar com o cliente e ele vai entender o que está acontecendo. Então, quando eu precisava tirar férias também, antes de eu ter equipe, era tranquilo. Meus clientes falavam, vai, Raquel, descansa, porque a gente já te demanda demais quando você está aqui. Então, vai, descansa e fica tranquilo. Até eles mesmos tentavam não incomodar ali durante as férias. Então, existe essa compreensão da maior parte, né, dos clientes. Esse meu cliente mais antigo, que era meu chefe no escritório, acho que ele é o mais apegado, até porque são 9 anos de contato diário, assim. Sim. E ele é o que tem mais dificuldade de me deixar tirar férias. Imagina. Assim, eu tive minha bebê no domingo, na segunda-feira, 11 horas da manhã. Ele mandou parabéns. Consegue emitir uma guia pra mim? E tudo bem, porque são coisas que eu consigo fazer de onde eu tô. Eu conto com a compreensão de que às vezes as coisas vão demorar um pouco mais. Mais do que o normal, né? Se tivesse... Mas ele conta que eu vou cumprir com o que tá combinado. Cumprir, sim. É exatamente isso. Você precisa ter essa compreensão, né? De ambos os lados. Um tentar entregar ali, né? O que for possível dentro do que for possível. E o outro de entender também. Se demorar um pouquinho mais. Então, na maioria das vezes, isso funciona bem. Essa relação. Eles são muito mais compreensivos do que a gente imagina. Sim. Às vezes a gente tem um medo, né, de cliente, um medo ali, principalmente no início. É normal, assim, ter esse medo. Mas você tem um medo, o cliente vai me julgar, ou se eu entregar isso aqui, eu não sei se eu entrego, não sei se está pronto. A gente quer ter aquele perfeccionismo e nem sempre isso, na maioria das vezes, não vai ser o caso do cliente, né, te julgar. Claro que a gente tem que sempre se esforçar para dar o nosso melhor e para ir melhorando cada vez. Mas isso nunca pode ser um bloqueio, né, de você deixar de fazer as coisas. Então, isso é muito importante. Acho que achar um meio termo ali do que você consegue descobrir sozinha e do que você vai precisar
pedir ali para o cliente e chegar no meio termo de que você pergunta só o que é realmente necessário, Sim, que ele não vai exato. se incomodar de te dar essa instrução, mas também tentar se virar o máximo sozinho. Você ser proativo, né? De trazer o que for possível antes. Eu vou buscar essa informação, eu vou pesquisar no Google, eu vou usar o ChatGPT se for preciso. Hoje em dia tá fácil. Agora tá muito mais fácil, né, com o ChatGPT. Então, eu vou usar o ChatGPT para pesquisar alguma coisa, para trazer o máximo de informação possível. E uma vez que eu acho que tá ok, se eu entreguei aquilo pro meu cliente e depois ele volta com feedback, tudo bem, foi o que eu tinha ali nas mãos naquele momento, mas eu fiz o que era possível, eu fui atrás, eu busquei. Então, ter esse entendimento, assim, faz com que a gente destrave, consiga, de fato, fazer as coisas e, enfim, entregue um bom resultado. Feedbacks, críticas, eles sempre, né, vão vir. Mas faz parte do trabalho. E é assim que a gente cresce e se desenvolve também. Exatamente. A gente tem que estar aberta para ouvir e os clientes costumam ser muito parceiros, principalmente no começo. Sim, por isso que eles entendem, né? De explicar, olha, aqui você podia ter feito isso, ou na próxima vez faz assim. Eu vejo isso sempre que entra um cliente novo que tem uma demanda muito diferente. Sim, eu também tenho essa sensação também dos clientes. E, Rafa, hoje você foca em alguma área específica ou você atende faz um pouco de tudo? Só para explicar aqui pro pessoal que está em casa, que a gente está falando um pouquinho de cada coisa, porque na assistência virtual, ou você pode trabalhar fazendo um pouco de tudo, tá? Então, por exemplo, eu posso trabalhar com atendimento para um cliente, para outro eu faço assistência pessoal, para outro eu faço tarefas avulsas. Então, existem diversas áreas dentro da assistência virtual. Não, a assistência virtual é uma área grande e aí você tem várias sub-áreas. É como se fosse, por exemplo, um médico que é clínico geral e um especialista em ortopedista. Então, existem várias especialidades dentro da assistência pessoal. Você pode focar em uma ou você pode fazer um pouco de tudo. Então, é isso que eu estou perguntando aqui hoje para a Rafa, se ela focou em alguma área ou se ela faz um pouco de cada coisa. Como que tá hoje? Hoje, o meu foco é assistência pessoal, mas eu não demiti os clientes que eu ainda tenho. Então, o escritório que eu trabalhava, eu ainda faço administrativo e financeiro. Tenho um outro cliente que eu também faço essa parte. Eu larguei de vez o atendimento, porque me demanda uma disponibilidade mais, né? Que eu não tenho. Tenho uma menina de 2 anos que eu não consigo. Tá ali, né? Mas eu parei de fazer atendimento comercial, eu nunca fiz. E o meu foco sempre foi assistência pessoal, que é o que eu amo fazer. Legal, eu também. Sou suspeita pra falar. Mas... É a minha atividade preferida, assim, eu amo mesmo, assim. Que legal, eu também amo assistência pessoal. Só para vocês entenderem, gente, a assistência pessoal é uma das áreas, né, de especialização da assistência virtual, onde você atende o cliente no quesito da vida pessoal dele. Então, você atua ali trabalhando em tarefas, por exemplo, como marcar um médico para ele, reservar uma viagem, né, planejar as férias. Então, tudo que está voltado para a vida pessoal de alguém. Então, hoje é o foco da Rafa. Que legal, Rafa. Isso. Uma área que eu adoro também. E, Rafa, você pode contar um pouquinho, assim, dos seus clientes, claro, sem dar muitos detalhes, né, que a gente sabe que é confidencial, mas um pouquinho dos seus clientes e das tarefas principais que você faz hoje em dia, só para o pessoal de casa entender um pouquinho mais, né, do que é o nosso trabalho. Claro. Meus clientes de assistência pessoal, que são pessoa física, a maioria deles isso mesmo que você falou. Então, coordenar viagem, reserva, coordenar agenda de reunião, compras, cotações. Faço também a parte de fechamento de folha de empregado doméstico, manutenção do carro, seguro, lembrete de pagamento de todos os tipos de conta. Já fiz coisas muito peculiares. Eu já escolhi fotos de um álbum de casamento de um dos meus clientes. Eu escrevi os votos de um dos meus clientes. Que as esposas não saibam. Sim, nunca. Eu já fui atrás de documentação de barco, de avião. Foi assim, inclusive, que eu comecei com esse meu ex-chefe, atual cliente. Então, toda a parte burocrática de aeronaves pessoais, embarcações, fazenda. Eu cuido muito das fazendas deles. Que legal. E eu acabo dando um pouquinho de suporte de leitura de contrato, que é algo que às vezes eles me pedem pela expertise. Eu tenho 2 clientes de fora que eu faço. Eu faço bem a parte financeira e contábil de um cliente de Portugal. Então, emissão de nota, conciliação bancária, essa parte bem de financeiro. E um outro cliente, que hoje é o meu cliente que mais me demanda, que é uma empresa, uma startup. Então, agendamento de reuniões, controle de documento, mandar o documento para assinatura, viagens, compra de passagem, visto, documentação, tudo que
envolve uma Envolve a viagem, falar com o motorista, deixar tudo bem planejado. Organizado. Tem um outro cliente também, que é uma ONG, e eu faço administrativo financeiro também. E um cliente pequeno que eu faço só o financeiro dele, é uma agência de publicidade de Minas, pequenininha. Que legal. E quantos clientes você tem hoje, Rafa? 8 clientes hoje. Nossa, que legal. Bastante. Alguns demandam muito, outros eu fico... Varia bastante, né, a demanda. Então, você tem clientes que são mais ativos ali, outros varia também, imagino que alguns devem ter demandas fixas, outros mais pontuais, assistência pessoal, né, deve ser mais pontual. Eu tenho uma cliente da Escócia que, assim, a gente fala 2 vezes no mês, que são coisas muito mais pontuais, mas lá as coisas são tudo por telefone. Então, assim, ela não tem tempo de fazer isso, e aí eu faço as ligações pra ela. Ligar no médico, porque lá não tem nada de WhatsApp, assim. Então, você tem que ligar, e depois você tem que ligar pedindo remédio, aí você tem que ligar na farmácia pra arrumar o remédio, mas a gente fala, assim, no máximo uma vez por semana. Então, é uma cliente que me demanda muito pouco. São só algumas demandas. Já o cliente de Londres, a gente se fala 12 horas por dia, basicamente. Demanda mais. É um volume muito maior. Tem mais volume, legal. Varia muito, assim, de cliente para cliente, né? Às vezes, por isso que, assim, às vezes não tem como a gente saber uma limitação. Eu vou ter no máximo X clientes, porque às vezes depende. Às vezes tem um cliente que é pequenininho e às vezes outro cliente que toma, sei lá, o tempo de 3, 4 clientes. Então, é muito de entender, né, as necessidades ali. A proposta desse cliente de Londres é que eu fosse full time. E aí eu fiz a contraproposta, falei, vamos tentar pelo menos da forma que eu trabalho hoje. E tem funcionado, então... Sim, isso acontece às vezes com a gente também, de chegar a algum cliente, porque normalmente eles têm isso na cabeça, né? Tem que ser full time. E às vezes nem precisa, né? Às vezes dá pra fazer uma coisa ali meio part-time, algumas horas por semana, às vezes atende. Então, às vezes é legal a gente trazer também essa contraproposta. Porque o que eles imaginam é que seria uma restrição de horário. Inclusive, a gente teve que fazer uma reunião pra eu conseguir explicar como eu tava fazendo. Eu não fico 4 horas, que era o combinado inicial, trabalhando exclusivamente para eles, mas eu fico com o e-mail aberto o dia inteiro. Conforme as coisas vão chegando, você vai resolvendo. Eu vou resolvendo. Então, eu não consigo estimar exatamente, mas eu sei que o trabalho está sendo feito e eles nem sentem que eu não tô lá full time. Mas se fica 3 horas sem ter um e-mail, eu tô atendendo outras coisas, outras demandas, resolvendo outros problemas. Com base na demanda, né, no que vai chegando. Legal. E, Rafa, como que foi para conseguir esses clientes? Assim, foi difícil? Como é que foi a questão? Porque muita gente, né, para iniciar, ali tem muito esse medo. Será que eu vou conseguir clientes? Acho que é um dos maiores medos que as pessoas têm no início. Será que eu vou conseguir clientes? Como é que vai ser esse início? Onde que eu vou conseguir? Porque quando você trabalha ali, né, no CLT, você vai lá, deixa seu currículo. As pessoas têm a sensação de que é mais fácil, né? E aí, quando elas vão trabalhar por conta própria, então, elas têm que ir atrás desses clientes. Não que no CLT não seja difícil, porque você tem que deixar o seu currículo, né, também. Mas como é que foi pra você? Foi muito difícil conseguir esses clientes? Olha, o começo, acho que é difícil para todo mundo, saber onde pesquisar. Eu não sabia se eu ia acionar minha rede de contatos. Eu não queria falar muito sobre isso, porque esse meu ex-chefe ainda não sabia que eu ia prestar serviço para outros clientes. E aí apareceu a Virtap na minha vida. Que legal. E aí, dali eu consegui crescer bastante, de conseguir bons clientes. Então, antes eu até conseguia uma demanda ou outra mais pontual. E aí, na Virtap, eu encontrei clientes fixos, já dispostos, prontos para contratar, que eu acho que é uma coisa bem difícil hoje. Encontrar clientes que já conhecem a profissão, já sabem o que esperar e prontos para contratar. E como é que foi? Você viu lá os trabalhos, os projetos, se interessou e aí se candidatou, depois teve uma conversa com o cliente? Isso, eu via lá as propostas e enquanto eu buscava cliente, eu ficava dando F5 no site e cada vez que aparecia uma nova que me interessava, que fazia sentido para mim, eu elaborava a proposta, enviava, recebia depois o contato, a gente marcava uma reunião, a maioria deles sempre quis reunião, e aí a gente trocava um pouquinho, explicava como funciona o meu trabalho, falávamos um pouco sobre preço e como seria a dinâmica, e eu acabei fechando. Hoje, 5 dos meus 8 clientes vieram pela Virtap, e já tiveram outros que não deram certo, enfim, que pararam pelo caminho. Mas hoje, 5 dos 8 que legal. Vieram pela Virtap, desses bastante coisa. 3 fora do país, né? Isso em quanto tempo?
Um ano e meio. Um ano e meio. Nossa. Em um ano e meio. 5 clientes. E clientes bons, né? Clientes que estão 5 contínuos, assim. Que legal. O primeiro que eu peguei pela Virtap foi em novembro, é um dos meus... Novembro de 2023. É um dos meus clientes atuais de assistência pessoal. E o mais recente é esse de Londres também. Então... Interessante. Então, você sentia, assim, que esses clientes eles já vêm mais prontos, né? Já querem... Normalmente são contratos mais longos, mais fixos, porque o cliente ele já tem uma demanda ali, né? Já tem algo para que ele tá buscando, às vezes, há mais tempo. E aí é só encontrar a pessoa ideal, né? Ele já sabe o que ele quer, então ele só precisa encontrar, dar esse match mesmo. Mas ele normalmente já busca, já coloca na proposta ali, nos projetos, o que ele precisa, quais as demandas. Então, é mais fácil. É uma outra vantagem que eu vejo ali. Dificilmente eu mando proposta para um projeto que não tem nada a ver comigo. E isso acontece, às vezes, em outras plataformas ou em outros meios de encontrar cliente. Sim. Então, você se identifica, né? E aí, sim, você se candidata para aquele projeto. Exato, eu não perco tempo. Que legal. E você falou que tem... Quantos deles são fora do país? Desses 3. clientes? Os que você conseguiu pela Virtap? Isso. Legal. Estão onde, só pra gente? Tem um cliente em Portugal. O trabalho que eu presto para ele é em Portugal, mas ele mora nos Estados Unidos. Um cliente em Londres e uma na Escócia. Que legal. São brasileiros? Ou... Não. Não? Não. Que interessante. Então, são clientes de fora São clientes mesmo. de fora mesmo. Então, imagina que você deve ganhar em euro, em dólar. Atualmente eu ganho em euros e libras. Que legal, que interessante. Então, super possível, então, né, você conseguir internacionalizar a sua carreira, né, e através da Virtap, com essa ajuda aí, porque lá sempre surgem projetos mesmo, eu estou sempre acompanhando e vejo que sempre surgem projetos de fora, então tem cliente de Portugal, dos Estados Unidos, né, de Londres, como você mencionou, e é uma oportunidade que você tem de crescer muito, né, Rafa, tendo esses clientes fora, porque você consegue ganhar em outra moeda, né, e expandir ali o seu conhecimento, porque imagino que são coisas diferentes, novas, do que você está acostumado a fazer aqui, e é só o comecinho ali, né, porque você está 1 ano e meio, então imagina quando esses clientes indicarem outros e outros, então eu imagino que assim, você está construindo uma carreira internacional, né? Exatamente isso, assim, abriu as portas do mundo literalmente para mim, então vi a oportunidade de prestar serviço para qualquer lugar, vejo que é real, faz muita diferença no faturamento, ganhar outras moedas. Total. E tava até brincando com meu marido hoje de manhã, falei, não quero mais clientes em real, quero só clientes agora, eu só aceito outras moedas. É uma brincadeira, mas é um projeto, assim, é algo que realmente me interessa muito mais. Inclusive, esse último cliente, eu já tava meio de agenda fechada, não tava buscando nada novo, mas quando eu vi o projeto lá, me interessou muito. E eu achava muito irreal. Eu achava realmente que não faria sentido nenhum pra mim, que eu não conseguiria, que eu não teria capacidade. Mas não me custou nada mandar a proposta. Né? E aí, pra minha surpresa, ela me procurou, a gente fez uma reunião, depois a gente fez outra reunião, já pra fechar, e logo a gente começou. Como você falou, são atividades bem diferentes, a forma de trabalhar é muito diferente, o fuso horário é diferente. Sim. Mas tá dando muito certo. Eu tô aprendendo né? muito. Porque é outro mundo, outra cultura também, né? Exato. E aí eu descobri uma outra, Sim. outra área dentro da assistência virtual, um outro nicho e que tem me interessado muito. Que legal. E isso abre as portas, porque assim, até se você, eu não sei se está nos seus planos, mas muita gente às vezes pensa em morar fora, né, fora do país. E, né, ter clientes lá fora te proporciona isso. Não só, tudo bem que morando no Brasil você também poderia, mas aí tem a questão da moeda, né, que se você tem clientes só no Brasil, a moeda pesa um pouco se você vai morar, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa. E agora, quando você tem clientes na Europa, nos Estados Unidos, você ganha em libra, em dólar, em euro, aí você fica muito mais livre para explorar o mundo, né, para morar em qualquer lugar do mundo. Exatamente. Então... Inclusive, esse cliente de Londres falou que se algum dia eu tiver a intenção de me mudar para a Inglaterra, a gente pode formalizar o nosso contrato como um contrato de trabalho de lá, e isso me facilita, né? Um visto de trabalho. Sim, então, isso realmente é uma oportunidade. Muito legal, muito interessante. Então, uma oportunidade, né, de internacionalizar a carreira. Ganhar muito mais, expandir seus horizontes, né? Quem sabe morar fora do país um dia. Então, a assistência virtual, ela tem um potencial muito grande. Claro que a gente sabe que isso
ao longo do tempo, né, Rafa, que a gente conquista. Você não vai, né, já começar lá no topo, mas se a gente tiver dedicação, né, tiver compromisso, a gente tem grande... E saber usar os canais corretos para isso, obviamente, a gente tem grandes chances, assim, de chegar a, né, lugares incríveis com a assistência virtual. É isso. O potencial é imenso. A gente acho que nem consegue mensurar mesmo. De onde a gente pode chegar. Eu nunca imaginei, no dia que eu pedi demissão da minha área jurídica lá, que eu poderia prestar serviços para Londres. Que legal. Interessante, que bom, né? E, Rafa, como é que é a questão financeira? Dá para ganhar dinheiro mesmo como assistente virtual? Dá para viver disso? Você antes, né, que vivia como advogada, que ganhava como advogada, que a gente sabe que é uma área, né, legal, que é bem remunerada no Brasil. Como é que foi agora, né? Como é que foi essa transição? E como é que você vê isso, enxerga isso hoje, agora que você já tem uma carreira consolidada também na assistência virtual? Eu nunca imaginei ganhar o que eu ganho hoje. Pra ser bem sincera, nem como advogada eu imaginava ganhar. E meus colegas, quando a gente conversa, eles não ganham o mesmo que eu. Então, hoje eu ganho muito mais. Eu ganho mais do que 90% dos advogados que eu conheço. Prestando serviço pra fora. E eu tô em casa com meus filhos, né? Sim. Que isso é o mais importante. Essa é a causa pra mim de tudo. Sim. Então, o dinheiro é muito bom, não vou mentir. Mas estar em casa com as crianças ainda é o que faz meu olho brilhar. Sim, sim. Então, assim, é incrível, né? Porque você pode ter algo que talvez você nem imaginou, né? Que talvez não seria possível ali na carreira como advogada, né? Trabalhar estando junto com seus filhos, acompanhar o crescimento deles e ainda ganhar mais do que você imaginaria ganhando como advogada já formada na área. Muito. E aí, com essa internacionalização e ganhar em outras moedas, potencializou muito, assim, melhorou demais. E hoje, assim, quando você olha, considerando os seus ganhos antes da Virtap e depois da Virtap, uma média, assim, de %, né? Obviamente, se você não quiser falar os valores, quanto que aumentou depois que você conseguiu os clientes pela Virtap? Você consegue falar? Não tenho problema de falar os valores, não. É algo que hoje eu tenho muito orgulho, mais do que segredo. Eu comecei na Virtap, antes de pegar o primeiro cliente, eu ganhava em média 5, 6 mil reais por mês. E hoje eu fecho todos os meses com mais de 20. Então, nossa, incrível. Foi um salto muito grande. Incrível, muito incrível. Assim, ganhar 20 mil reais por mês como assistente virtual, trabalhando de casa, acompanhando os filhos crescer. Assim, um resultado sonho. Incrível, é um sonho, de fato, é um sonho. Não é fácil, né? Sim. Eu começo a trabalhar às 5 horas da manhã, porque é o fuso horário dos meus clientes da Europa. Mas também no meio da tarde eu já tô livre, que é o horário que eu gosto de ficar com as crianças. Que eu saio mais com eles pra passear e tudo mais. E se encaixou perfeitamente na nossa rotina. Então, assim, fácil não é, mas é muito possível. Sim, sim, total. E, gente, o mais interessante é que a Rafa, ela realmente vive isso. Então, ela tá em casa, ela de fato está ali com os filhos, né? Então, ela não porque às vezes, não que isso seja um problema, mas, né, muita gente às vezes trabalha de casa, mas, né, tem ajuda com os filhos, ou às vezes, né, deixa na creche, porque não tem nenhum problema. Mas eu tô só lembrando aqui o caso da Rafa, porque às vezes tem gente que às vezes não pode deixar na creche, ou às vezes não tem com quem deixar, não tem uma pessoa para ajudar em casa, não tem rede de apoio, e aí acha que não dá, não vai dar para trabalhar de casa. O caso da Rafa, ela consegue conciliar com a criação dos filhos, né, Rafa? É exatamente isso. Eu não tenho rede de apoio, sou só eu, meu marido e as crianças no dia a dia. Eu não tenho ninguém que me ajuda com as crianças. Eu crio eles sozinha. Conto com a ajuda do meu marido, óbvio. Mas eu cuido da casa e das crianças enquanto trabalho. É puxado, né, Rafa? Não é fácil. Não, é isso que eu falei, não é fácil. Mas é muito gratificante. Sim, eu imagino. Você conseguir ver ainda mais tão pequenininhos, né? A gente acompanhar esse início. Eu também tenho um bebezinho de 1 ano e 4 meses, tenho outro aí a caminho. E eu também vivo isso, né? De estar em casa, de acompanhar ali o crescimento. A gente sabe que é difícil, né? Mas dá pra fazer, dá pra conciliar. Rafa, é prova viva aqui disso, né? E aí tem outros pagamentos além do dinheiro, que é não ter perdido o primeiro passinho, a primeira palavra, você acompanha a introdução cada coisa, alimentar, né? Todas as conquistas, estar com ela todos os dias, a cada descoberta, ela vê que a gente tá ali em casa trabalhando. Agora ela senta no computador e fala, vou papaiar. Que bonitinho. O meu também tá com isso agora, trabalhar. Que ela vê, às vezes, eu preciso contar com essa compreensão deles também, de tipo, filha, a mamãe precisa trabalhar um pouquinho, em alguns momentos do dia.
Mas pra ela vai entender que a mamãe tá ali e tá trabalhando. Sim, então... sim, eles vão entendendo, né, com o tempo. Vão. Então, Rafa, acho que eu nem preciso te perguntar isso, mas eu vou fazer novamente essa pergunta. Então, você se sente realizado hoje trabalhando como assistente virtual? Você se imaginava chegar aqui? Como é que é a sensação, assim, de poder ter isso hoje? É maravilhoso, porque eu tenho o sonho de ser mãe realizado todos os dias, em tempo integral, ao mesmo tempo que eu construí uma carreira sólida em algo que me satisfaz pessoalmente. Sim. É uma conquista, são várias conquistas, isso permitiu que eu realizasse vários sonhos meus e da minha família, permite que a gente consiga uma condição de vida muito melhor, então, mais qualidade de vida, morar numa casa melhor, realizar sonhos das crianças mesmo, planejar viagens, segurança financeira, que é algo que é muito relevante, Sim. junto com o tempo de qualidade e quantidade que eu queria com eles. Então, assim, eu me sinto plenamente realizada na área profissional e pessoal. Ah, que bom, que maravilhoso ouvir isso, Rafa. Fico muito feliz sempre que eu ouço uma história, assim, da assistência virtual, uma história de sucesso, de alguém que, né, que de fato conseguiu fazer essa conciliação da vida pessoal, porque é isso, né? Eu prego muito que a assistência virtual é isso, você conseguir conciliar a sua vida pessoal, encaixar o seu trabalho no meio, e não o contrário. Então, é muito maravilhoso ver uma história tão legal de alguém que teve tanto sucesso como a Rafa, né, está tendo e com certeza vai ter ainda mais dentro da carreira de assistência virtual. Muito obrigada por proporcionar essa possibilidade através do Virtap. Foi realmente um mundo de portas abertas para o meu trabalho. Isso é algo que eu nunca imaginei. Fico muito feliz. Que bom que a Virtap pôde contribuir de alguma forma com a sua carreira, Rafa. Muito obrigada por estar aqui hoje, por contar um pouquinho da sua história para inspirar o pessoal que está em casa. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom poder contar e inspirar outras pessoas a viverem o mesmo que eu vivo. Histórias tão incríveis como a da Rafa mostram que é possível sim construir uma carreira na assistência virtual e ainda conciliar com a sua vida familiar. E a Virtap nasceu para te apoiar exatamente nisso. Somos um hub completo para quem quer crescer na área de assistência virtual. Lá dentro você conta com todo o apoio de especialistas no assunto, treinamentos, comunidade e ainda oportunidades reais de trabalho. Então, se você quiser saber mais, clica no link da descrição e muito obrigada por assistir esse vídeo. Até breve!